Podeis assentar, irmãos amados. Meus irmãos, eu quero agradecer ao conjunto de senhoras do grande departamento ali da Avenida Garça Torta, ao pastor da congregação. Que Deus abençoe, irmãos. Amém? E que voltem outras vezes para adorar a Deus conosco. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós queremos continuar meditando sobre a gratidão. Nós vimos que a gratidão é um mandamento do Senhor. Ser grato não é opção, é obrigação, é mandamento de Deus. Apesar que tem tanta gente ingrata no mundo, irmãos. Tanta gente ingrata. Mas nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E nós não temos nada a ver com o povo, nós temos a ver com a palavra de Deus. Nós somos moldados pela palavra. Somos moldados pela palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós vimos desde alguns dias, está hoje com 22 dias que nós paramos, foi a última vez que ministramos, foi sobre este assunto, foi na última terça de janeiro. Passou a ceia, passou a semana passada, e hoje Deus nos traz para continuar meditando. Irmão, nós vimos algumas pessoas gratas e algumas pessoas ingratas. E nós hoje vamos ver mais um ingrato. Mais um ingrato. Esse rapaz, o nome dele é bem pequenininho. O nome dele só tem 2 letras. É um rapaz chamado Ló. Quem já ouviu falar de Ló? Glória a Deus, né? É bem conhecido esse rapaz. Meus amados irmãos, nosso querido Ló, ele era um camarada sem muita sorte. Vamos abrir a Bíblia, glória a Deus. Pastor Walter, por gentileza. No livro do Gênesis, capítulo número 13. Gênesis 11, glória a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 26, para a gente começar a conhecer Ló, a origem dele, a situação dele. Gênesis 11 e 26, glória a Deus, por favor. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Irmãos amados, nós vemos aqui que Tera foi o pai de Abrão, depois chamado Abraão, mas até então era Abrão. Abrão foi o filho mais velho de Tera. E o velho Tera, depois de 70 anos, gerou Abrão, gerou Naor e gerou Harã. Então Tera teve 3 filhos homens. Ele morava na Babilônia, morava onde hoje é conhecida a região da Babilônia, dos caldeus, na Caldeia. E, segundo a tradição rabínica, ele era fabricante de ídolos. Diz que Tera era fabricante de imagens dos deuses, que era um escultor de primeira categoria, tinha uma loja de vender deuses. E ele criou a família vendendo deuses. Abraão também não era crente, Abraão era idólatra. E, segundo a tradição, ajudava o pai na loja de vender imagens de escultura para adoração. Existe uma diferença entre a arte e a idolatria. A arte é uma coisa, idolatria é outra. A arte é qualquer pintura, qualquer escultura para embelezamento. Mas a partir do momento que recebe reverência, que recebe honras, que recebe orações, incensos, velas, flores, já não é mais arte. Já é o quê, meus amados irmãos? Idolatria. Alguém diz assim, olha, né, vocês crentes combatem o culto às imagens, mas vocês têm o quadro da mãe, tem a foto do pai, tem aquela foto horrorosa do seu casamento, você magro, sim, glória a Jesus.
E vocês não dizem que é idolatria, mas não tem comparação. Aquele quadro ali é apenas uma lembrança. Quem já viu uma pessoa acendendo vela, ou colocando flores, ou colocando orações no quadro da vovó? Não, ninguém coloca. Está ali vovó, vovó, só isso, glória a Deus, né? Mas ninguém reza para a vovó, ninguém acende vela para a vovó. Então não é idolatria. Idolatria é quando passa a ser objeto de quê, meus amados irmãos? De adoração, de culto. Então há uma diferença. Eu sou apaixonado pela arte. Eu sou apaixonado pela arte. E há uma diferença entre arte e idolatria. Quando é que a arte vira idolatria? Vê se vocês aprendem. Quando ela passa a receber adoração, culto, reverência, então já não é mais arte, a arte virou idolatria. E o pai de Abraão, Tera, teve esses 3 filhos. Mas vamos ver o que foi que aconteceu com esses filhos de Abraão. Versículo de Tera, 31. Versículo 31. Não, vamos ver o 28, por gentileza. O 28, o 27, vamos ler o 28. 26, agora o 28. Glória a Deus. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Bom, voltando ao 27, diz assim: e estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor, a Arã. E Arã, que era o caçula, gerou a quem? O 27? Ló. E morreu Arã, pai de Ló, estando seu pai Tera ainda vivo. O filho mais novo morreu cedo e deixou um filho chamado... Como era o nome desse menino, meus amados irmãos? Então, quem foi que passou a criar Ló? O avô, o Tera. O Tera ficou vivo e ficou tomando conta do Ló. Tudo indica que a mãe de Ló também já tinha sido. Talvez tenha morrido de parto, que era muito comum naquela época as mulheres morrerem de parto. E tudo indica que Ló nem tinha pai e nem tinha mãe. Foi como um rapaz guloso que estava comendo, numa carreira, num vexame, e alguém puxou conversa com ele, ele comendo. Mas ele não queria conversa com ninguém, porque ele queria comer. Aí comeu. Alguém disse: o senhor tem pai? Ele disse: nem mãe. Glória a Jesus, né? Para não dar tempo nem de perguntar se tinha mãe. Glória a Deus, né? Então parece que o Ló, ele nem tinha pai e nem mãe. Glória a Deus, né? Então, meus amados irmãos, ficou criado pelo avô. Agora vamos ver o versículo 31. Glória a Deus. Versículo 31 e 32. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Pronto, então nós vemos que Tera tomou Abrão e tomou Ló, seu sobrinho, seu neto, filho de Arã, seu filho, Sarai, sua nora, saíram peregrinando para a terra de Canaã. 32. Aí acontece outra tragédia na vida de Ló. 32. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Pronto, agora já morreu o pai de Ló, e agora morreu quem, meus amados irmãos? O avô. Sobrou para quem criar aquela trepeça? Abraão. Hein, meus amados irmãos? Sobrou para Abraão. Glória a Jesus. Tudo que não presta, só para o pastor. Aleluia. Sobrou para Abraão. Morreu o avô, morreu o pai, e agora ficou para Abraão tomar conta daquela figura ilustre. Glória a Deus. E agora nós vamos ver no versículo... vamos ver Gênesis 13, 1. 13, Gênesis 13, 1. Glória a Deus. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Pronto. Então nós vemos aqui, irmão, que a partir deste momento, Ló, ou melhor, Abraão toma conta, cuida de quem, meus amados irmãos? De Ló. Irmãos amados, o Ló passou agora a viver na casa de Abraão. Na casa de Abraão ele cresceu, na casa de Abraão ele ficou adolescente, ficou rapaz, casou. E Abraão era rico e generoso.
Abraão era um servo de Deus, e servo de Deus é generoso. Cuidou dele com carinho e deu a ele ovelhas, deu bois, deu alguns carneiros, alguns cabritos. E o Ló começou a vida à sombra de quem, meus amados irmãos? De Abraão, irmãos. Nós vamos ver isso. Glória a Deus, que ele cresceu, chegou a ser empresário. O Ló chegou a ser empresário de ovelhas, de camelos, e teve servos, e teve servas, empregados, empregadas. Vamos ver no capítulo de número 13 e o versículo de número 2. Glória a Deus. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Agora veja o 7. E houve contenda entre Não, versículo 5, para nós entendermos melhor. Versículo 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Quem deu a ele, irmão, essas primeiras marrãs de ovelha? Vamos fazer uma ideia, não precisa ser profeta nem adivinho. Quem foi que deu as primeiras marrãs de ovelha? Não é marrã que a gente chama lá no interior? Quem foi que deu as primeiras marrãs? Quem foi que deu os primeiros cabritos? Quem foi que deu os primeiros passos na vida daquele indivíduo? Quem foi? Abraão, irmão. Toma, meu filho, essa marrãzinha, vai criar. Toma, meu filho, esse cabritozinho, vai criar. Toma, meu filho, olha esse servo para ajudar você, eu vou dar a você. Porque Abraão tinha servo, tinha ouro, tinha prata, tinha ovelha, e foi dando a ele. Toma, meu filho, olha, fulano, você agora vai trabalhar com Ló. Você agora vai servir a Ló. E o bichinho foi crescendo, irmão. Foi crescendo, prosperando, engrossando a pena. Glória a Jesus. Não é, irmão? Glória a Deus. Graças a Deus que não tem mais gente assim no mundo. Glória a Deus. Vamos ver, versículo de número 6. Glória a Deus. Quando eu falo da Bíblia, me dá vontade de dar glória a Deus. Versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Mas, irmãos, o Ló cresceu, irmão, virou empresário forte. O gado cresceu, as ovelhas cresceram, os camelos cresceram, os servos cresceram. Meus amados irmãos, diz que foi tanta prosperidade que a terra ficou pequena para as riquezas do tio e do sobrinho. Aí agora, irmãos amados, começou a haver briga. A Bíblia diz que houve contenda, versículo 7, por favor, vamos ver aí por gentileza, vamos aprender a santa palavra de Deus. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Para aí, irmãos. Irmãos amados, se Ló tivesse juízo, se Ló fosse grato, se Ló tivesse espiritualidade, fosse um crente verdadeiro, o que era que Ló deveria ter feito com os servos dele? Ter chamado, era ou não era, irmãos amados? Ter feito uma reunião e ter dito, olhe, vocês respeitem os pastores de meu tio, porque eu era um Zé Ninguém, eu era um penitente. Não era assim que se chamava antigamente, penitente? Ou vocês não lembram mais? Só sou eu que me lembro. Eu era um penitente, eu era um órfão, eu não tinha pai, morreu meu avô, morreu todo mundo, eu fiquei só, ninguém me queria, cheio de curuba, cheio de percevejo, cheio de lenha, cheio de piolho, cheio de perebe pustema. E quem me criou foi meu tio. Vocês se aquietem, vocês respeitem meu tio, respeitem os pastores de meu tio, porque eu só sou hoje quem sou por causa de meu tio Abraão. Era assim ou não era, irmão? Seria assim ou não seria? Mas se ele tivesse o quê, meus amados irmãos? Juízo, irmão. Mas não, irmão. Deu apoio aos pastores dele. É assim mesmo, é assim mesmo. Se os pastores de Titi chegar, meta o pau.
Se os pastores chegarem, se eles chegarem, não deixe não, que a gente é a gente, viu? E qualquer coisa, deixa comigo, que eu me acerto com o titio. Mas, meu irmão, que bicho miserável. Um penitente, desgraçado, cheio de curuba. Você já ouviu falar de curuba? Pustema, pereba, o couro da barriga batendo nas costas de fome. Pois agora, irmão, em vez de reconhecer o tio, de agradecer o tio, não, irmão, incentivava os pastores dele a brigar com os pastores de Abraão, cheio de direito, cheio de ousadia, cheio de atrevimento, ao ponto de Abraão chamar e dizer: meu filho, não faça isso não. Nós somos irmãos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E ele foi crescer os olhos para Sodoma, foi assim ou não foi? Para as campinas de Sodoma, e foi para lá, todo orgulhoso. Parece que eu estou vendo quando ele saiu. Meu filho não vai dar benção, seu tio, não. Mas tá. Parece que eu estou vendo, irmão, como foi que ele saiu. Entufado, viu, irmão? Entufado, não é assim? Não é assim que se dizia antigamente, entufado, né? Vou cuidar da minha vida. Eu não preciso desse velho. Foi-se embora. Como é o nome disso? De acordo com a doutrina que nós estamos estudando. Foi fraco, irmãos. Como é o nome disso, irmãos amados? Vocês conhecem alguém assim? Você abençoa, você dá o melhor, você cuida com carinho, você defende, você faz tudo por aquela pessoa. E o pagamento é esse. Quando ela cresce, toma posse, se desenvolve, vira empresário, vira gente grande, esquece do que você fez. E lhe dá coisa e, se possível, até lhe persegue. E, se possível, até lhe machuca. E, se possível, até lhe pisa de pé. Esse indivíduo é primo legítimo de Ló. O nome dele é fulano de tal, Ló da Silva. Glória a Jesus. Mas qual é o resultado desse povo, irmão? O ingrato. Qual é o resultado do ingrato? Você sabe qual é o resultado do ingrato? Vamos ver o resultado do ingrato. Gênesis 19, por gentileza, versículo 30. Gênesis 19, 30. O resultado do ingrato, de quem não reconhece, de quem não agradece, de quem não é humilde, de quem não tem o temor de Deus. Qual vai ser o resultado dele? Gênesis 19 e versículo 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Qual foi o resultado, irmão? Morar na caverna. Perdeu todas as ovelhas. Perdeu todo o gado. Perdeu todos os servos. Perdeu a mulher. E as duas filhas que lhe restaram foram duas prostitutas que embebedaram o pai e cometeram um ato incestuoso. Que hoje no governo do nosso Brasil está defendendo o incesto, ou incesto. O que é incesto? Diz que tem um Big Brother aí do inferno, que ele está ensinando um pai se esfregar numa filha. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Graças a Deus eu não vi, que eu nunca assisti aquele programa, nunca olhei. Aquilo é uma coisa do Satanás do inferno. Eu não assisto, nem que eu leve uma pizza de urtiga. Eu não assisto. Mas eu já ouvi falar que tem um pai se esfregando numa filha, na Rede Globo. Isso chama-se incesto. É o espírito das filhas de Ló que se prostituíram com o pai. Isso é um clamor, isso é um crime. Isso fere todas as culturas, irmão. Nenhuma cultura admite isso. Só o Brasil agora e os esquerdistas é que querem introduzir uma desgraça dessa. Glória a Deus. O que foi que restou para o ingrato Ló? Morar numa, mais alto, igreja, mora numa, com duas filhas prostitutas e ele bêbado. O ingrato, irmão, não tem futuro.
O ingrato, aquele que não reconhece seu benfeitor, aquele que não reconhece quem lhe abençoou, aquele que não reconhece quem lhe ajudou, vai terminar numa caverna com os morcegos. Vai terminar numa caverna com os morcegos. Glória a Deus, igreja. Marque isso na sua Bíblia. O ingrato vai terminar numa caverna com os morcegos, com cobra, com caranguejeira, com lacral. É verdade ou não é? O que é que mora em caverna? Cobra, caranguejeira e lacral. É verdade ou não é, irmãos amados? O ingrato vai ter esse fim, irmãos. Ele pode crescer, Deus permite que cresça, Deus permite que prospere, Deus permite que ele fique orgulhoso, Deus permite que ele fique empresário, Deus permite tudo. E no fim, Jeová pega o carretel. Quem crê que esta palavra é verdadeira, dê um glória para Deus na noite deste dia. Ló, se converta, Ló. Seja humilde e seja agradecido. Seja agradecido. Você era um Ló. Seja grato a Deus e àqueles que lhe abençoaram. Aqueles que cuidaram de você, aqueles que lhe ajudaram, aqueles que lhe deram a mão, aqueles que fizeram você crescer, aqueles que fizeram, não, foi Jesus que me deu. Não é assim que eles dizem, né? Eu só estou onde estou por causa de Jesus, irmão, mas Jesus usa alguém. É verdade ou não é, irmãos amados? É verdade ou não é, igreja? Você está onde está por causa de Jesus, mas Jesus usou alguém. E você tem que ser grato a Jesus e a esse alguém. Irmão, como Deus é sábio, eu sou apaixonado pela sabedoria de Deus. Irmão, eu vou ler um versículo que vocês vão ficar encrencados com este versículo. Vamos ver sobre gratidão. Deus ensinando a gratidão em Deuteronômio 23 e 7. Deuteronômio 23 e 7. Louvado seja o nome do Senhor na noite deste dia. Deuteronômio 23 e 7. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Deus disse ao povo de Israel: olha, não odiarás, não abominarás o idumeu, mas não é sobre ele que eu quero falar. E nem abominarás o egípcio. Por que você não pode, Israel, odiar o egípcio? Por que você não pode maltratar os egípcios, Israel? Por que você não pode maltratar os egípcios? Por quê? Vamos ver? Leia de novo, pastor. Nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Irmãos amados, Deus disse a Israel: Israel, você não pode odiar o Egito. Mesmo que o Egito tenha lhe feito mal depois, mesmo que o Egito lhe escravizou depois, mas você não pode odiar e abominar o egípcio. Você tem que ser grato ao Egito. Sabe por quê, Israel? Porque você foi peregrino na terra do Egito. Quantos anos Israel passou no Egito? Quem conhece essa palavra? Quantos anos Israel morou na terra do Egito? 400 anos o Egito hospedou Israel. Foi lá, se não fosse o Egito, o que era que tinha acontecido com Abraão? Ou melhor, se não fosse o Egito, o que era que tinha acontecido com Jacó e com os 12 patriarcas, os 12 filhos? Se não fosse o Egito, se José não tivesse ido para o Egito, se José não tivesse crescido no Egito, se José não tivesse ido na frente, se o Egito não tem prosperado, o que era que teria acontecido com o povo da família de Jacó? Teria perecido de fome, era ou não era? Aí quem foi que levou o povo para o Egito? José. Lá no Egito, uma família de 70 pessoas, quando eles chegaram no Egito, eles eram apenas 70, não é assim que a Bíblia diz? 70 pessoas. Durante 400 anos, eles moraram lá, eles trabalharam lá, eles cresceram lá, eles nasceram muitos filhos, eles foram hospedados lá por 400 anos. Já no fim, foi que o faraó se levantou, um faraó que não conhecia
José e começou a perseguir o povo de Israel. Mas aquilo era plano de Deus. Mas Deus disse, olha, vocês não podem abominar o Egito, porque o Egito hospedou vocês por 400 anos. Isso chama-se Deus dizendo, sejam gratos. Porque o Egito protegeu vocês. Foi lá que vocês cresceram, foi lá que vocês multiplicaram, foi lá que vocês comeram, foi lá que vocês beberam, foi lá que eu guardei vocês durante 400 anos. Então vocês não podem aborrecer o egípcio. Deus estava ensinando Israel a ser grato ao Egito. Ah, irmão, mas depois o Egito não maltratou? Mas depois não levantou-se um faraó que perseguiu? Sim, levantou-se um faraó que perseguiu, mas Deus disse, perdoe esse faraó e olhe o bem, olhe o benefício, olhe os 400 anos. Dá para dizer glória a Deus, igreja? Dá para dizer glória a Deus, igreja? Irmão, se alguém lhe fizer o bem, olhe para isso, é isso que Deus está dizendo. Ô irmão, e se depois ele me der uma lapada? Não se incomode, não olhe para a lapada, olhe para o bem que ele lhe fez. Ô irmão, e se depois ele for grosseiro comigo? Deus está dizendo, não olhe para a grosseria, olhe para o bem que ele lhe fez. Dá para dizer aleluia para Jesus? Glória a Jesus. Aleluia. Alguém já fez o bem a você? Alguém já fez o bem a você? Já? E essa mesma pessoa um dia foi grosseira com você? Já aconteceu na sua vida isso? Uma pessoa maravilhosa que lhe fez o bem, um dia lhe deu um grito que você saiu doido. O que é que você deve fazer por causa daquele grito? Aborrecer aquela pessoa? Odiar aquela pessoa? O que é que você vai considerar? O grito que ela deu ou o bem que ela passou anos lhe fazendo? É isso que Deus está ensinando. No final, o Egito perseguiu Israel. Mas durante 400 anos, o Egito guardou Israel. Durante 400 anos, eles moraram lá em paz. Durante 400 anos, eles viveram lá bebendo, comendo, crescendo, procriando. Durante 400 anos, eles foram abençoados no Egito. Aí quando Deus tira Israel, Deus diz, olha, perdoe o que Faraó fez com vocês. Lembre-se que vocês foram peregrinos lá. Lembre-se que vocês foram hospedados lá. Lembre-se que vocês foram guardados lá. Lembre-se que vocês cresceram lá. Lembre-se que vocês foram abençoados lá. Então, não odeie o Egito. Não abomine o Egito. Se todo cristão pensasse assim, como seria? Se todo cristão pensasse assim, hein? Uma bênção ou não? Sim ou não, meus irmãos? Uma bênção, seria uma bênção. Seria um céu na terra. Nós devemos ser gratos a nossos benfeitores. Não devemos ser como Ló. Não devemos ser ingratos com aqueles que nos abençoaram, com aqueles que nos ajudaram. Uma vez, tem um irmão que muito me ajudou. E esse irmão, quando era pobre ele, só que eu era mais pobre do que ele. E quando ele ia comprar um terno, em vez dele comprar um terno bom, em vez de comprar um terno bom para ele, comprava dois ruins, um para ele, outro para mim. Quando ele ia comprar um sapato, em vez de comprar um sapato bom, aí comprava dois ruins. Uma vez ele me chamava de Zé. Zé, tem uma promoção numa sapataria lá embaixo, um sapato barato. A gente foi lá. Quando chegou lá, saiu correndo para pegar o queima, né, irmãos? Glória a Deus. Quando chegou lá, o nome do sapato, eu me lembro como se fosse hoje, era sapato cavalo branco. Aí, bonito, irmão, aí, mais barato. Aí ele comprou dois pares, um para mim e outro para ele. E a gente ficou tão alegre quando calçou. De noite tinha um casamento. Ele foi celebrar um casamento e eu fui com ele, aqui em Maceió. Ele foi celebrar um casamento, ele já era pastor, eu evangelista. E a gente foi, eu vou fazer o casamento, você vai lá me ajudar, vai fazer o sermão. E eu fui. Quando foi depois, irmão, o carro ficou longe. O carro dele, eu não tinha carro, ficou longe. E aqui em Maceió chove muito, né? E alaga, né? Aí a gente pensou que o sapato era de verdade, pisou na água. Ô, irmão, e não é que o sapato derreteu, glória a Deus. O cavalo branco desceu de água abaixo, glória a Deus. O dele e o meu, glória a Deus.
Aleluia. Mas um dia, muitos anos depois, isso é apenas um episódio, mas foram muitos episódios da nossa história. Mas aí, uns anos depois, alguém disse para mim: pastor, fulano de tal estava falando do senhor. Essa pessoa que me deu o cavalo branco. Eu disse: ó, irmão, se fulano me der uma pizza, pelo que ele já fez por mim, pelo que ele já me abençoou, se ele me der uma pizza, quando ele terminar, eu beijo a mão dele e diga: benção. Eu não vou olhar aquela pizza, eu vou olhar o bem que aquela pessoa já me fez. Quem pode dar glória a Deus por isso? Deus disse a Israel: Israel, não olhe o que o Egito fez com vocês no final. Olhe o que o Egito fez durante. Deus disse: não odeie o egípcio, porque vocês foram peregrinos lá, vocês foram guardados lá, vocês foram protegidos lá, vocês cresceram lá, vocês foram abençoados lá. Então não aborreça o egípcio. Amém? Devemos ser gratos aos nossos benfeitores. Devemos ser gratos, irmãos, aos nossos líderes espirituais. Eu quero dizer uma coisa a vocês: a igreja em Alagoas, ela tem uma característica muito espiritual. Eu quero, para a glória de Deus, dizer a vocês que todo mundo que vem nos visitar volta levando uma boa impressão. Todas as pessoas que vêm nos visitar, elas voltam levando uma boa impressão da espiritualidade da nossa igreja, que é desde a sua fundação, que é desde os seus primórdios. Glória a Deus. E, meus amados irmãos, essa igreja, ela sempre soube reconhecer e agradecer aos seus líderes pelos seus trabalhos, pelos seus préstimos, pela sua dedicação, porque a Bíblia manda reconhecer aqueles que cuidam de nós espiritualmente. E essa igreja, de uma ponta a outra do estado, da capital ao interior, ela sabe honrar aqueles que cuidam dela, aqueles que velam por ela, aqueles que ajudam a andar para o céu, aqueles que dão a doutrina, aqueles que velam pela igreja. Vamos ver isso, irmãos amados, em 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. Glória a Deus. Por que é que nós devemos honrar os pastores, honrar aqui nas congregações? Eu sempre nos lugares onde trabalho, 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. Todo lugar onde eu trabalho, eu incentivo que o povo faça o aniversário do dirigente da congregação. Eu incentivo que faça o aniversário do dirigente do órgão que a pessoa faz parte. Porque, irmão, isso é bíblico. É mandamento do Senhor. Tem gente que diz assim: uma vez fizeram o aniversário da esposa de um pastor, foi em outro estado, não foi aqui. Eu estive lá e me contaram que fizeram o aniversário da esposa do pastor, uma mulher muito dedicada. E alguém disse: vamos fazer o aniversário da irmã, vamos comprar um presente, vamos fazer uma festa, um bolo. Aí uma irmã disse: a senhora vai dar o quê, irmãos? Eu não vou dar nada, que ninguém faz o meu. Glória a Jesus. Não veja a mentalidade. Né? Glória a Deus. Mas, irmãos, a igreja espiritual, ela sabe ser grata pelos préstimos, pelos serviços. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, veja a revelação que o santo apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele passa para nós. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Para aí um pouquinho. Paulo diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham. Essa palavra trabalham no grego não é somente trabalhar no sentido leve. Essa palavra trabalham no grego é uma palavra ergo no grego, que significa, irmãos amados, trabalho árduo, esforço, suor. Quando a Bíblia diz: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham,
A palavra trabalhar aqui significa botar força ao ponto de suar, ao ponto da exaustão. Aquelas pessoas, aqueles obreiros, aquelas obreiras que são dedicadas, que trabalham ergo no grego, que significa com todo empenho, com toda força, com toda dedicação. Aquela pessoa que ela não é interesseira, ela não faz as coisas por interesse, mas faz por amor, por carinho, porque ama Deus, ama a igreja, ama as irmãs, ama os irmãos, ama as ovelhas, glória a Deus. Aí Paulo disse: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam. Cada congregação deve fazer com muito carinho. Se o obreiro é aquele que se esforça, se o obreiro é aquele que trabalha, veja que a palavra trabalha no grego é ergo, que fala de trabalhar com afinco, trabalhar ao ponto de suar. Aquele homem que vai para a escola, aquele homem que vai para a visita do doente, aquela mulher que quando falta uma componente do conjunto, ela manda saber o que foi que houve, cuida de um, é uma mãezona, é um paizão, cuida de um, cuida de outro, mas também admoesta. O que é admoestar? Admoestar é chamar, é aconselhar, é orientar. Epa, venha cá, glória a Jesus. Quem come do meu pirão, prova do meu cinturão, glória a Jesus. Admoesta, não é? Glória a Deus. Se aparecer uma irmã com a roupa escandalosa, aquela mãezona, ela vai lá e diz: meu bem, venha cá, meu amor, venha cá, chegue, meu bem. Ô irmã, vai lá, traz uma toalha para enrolar ela, glória a Jesus. Tem que admoestar, né? Glória a Jesus. Chega um rapaz cabeludo na igreja, né? Glória a Deus, vai cantar. Vamos ouvir o hino pelo irmão fulano. Ele chega com aquele cabelo, até com um rabo de cavalo, glória a Jesus. Né? Chega, pai do senhor, irmão. Pai do senhor, irmão. Aí o pastor chama para admoestar: meu filho, e esse rabo, meu filho, glória a Jesus. Né? Corta esse rabo, que a Assembleia de Deus não tem esse costume de rabo de cavalo, não. A Bíblia diz que trabalha, mas também admoestar, chamar. Pastor, para ganhar presente, ele não vai deixar a igreja andar à toa, não. Ele tem que trabalhar, mas ele tem que admoestar é aconselhar, é orientar. Glória a Jesus para sempre e eternamente. Aleluia. Aí a Bíblia diz que esse obreiro, essa obreira, ele merece o quê? Vamos ler o versículo todo mundo junto com o pastor Walter. 1, 2, 3. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Reconheçais. A igreja do Senhor, uma igreja espiritual, ela reconhece, ela é grata, ela manifesta carinho para com o seu pastor, para com o seu dirigente, ela leva um presente, aleluia, ela abençoa, porque ela reconhece o trabalho, o ergo daquela pessoa. Tem gente, irmão, que nem sabe disso, essa doutrina nunca ouviu. Eu conheci uma igreja que tinha um presbítero. Fizeram o aniversário do pastor. O pastor é amigo meu. Ele hoje está em outro campo. Eu substituí-o numa cidade lá no sertão. Ele foi antes de mim. Aí os irmãos me contaram que fizeram o aniversário do pastor. E os irmãos tudo indo para a igreja, para o aniversário, alegre. E aí encontraram um presbítero numa bicicleta com um violão nas costas. Uma história do sapo que foi para o céu dentro da viola do urubu. Glória a Jesus. Lá vai o presbítero com a viola e pedalando a bicicleta em direção contrária. Os irmãos disseram: irmão fulano, presbítero fulano, o senhor não vai para o culto hoje, não? Disse: vou não, meu irmão, eu vou para a igreja pentecostal. Era outra igreja que tinha lá. Eu vou para a igreja pentecostal cooperar com os irmãos lá. Não, meu irmão, não vai para a nossa igreja, não. Vou não, que hoje só tem lá o aniversário do pastor, pai do senhor. Um presbítero disse que não ia para o culto porque hoje não tinha nada no culto. Só tinha, para ele o aniversário do pastor não significava. E tem gente aqui que conhece ele, glória a Jesus. Está rindo ali, glória a Jesus, a Luísa. Tu te lembra, Luiz, dessa que era? Glória a Jesus, né? A Luiz sabe. Glória a Deus, meus amados irmãos. Uma pessoa dessa não tem a mente de Cristo, não tem as escrituras modelando a sua mente. Ele não sabe ser grato, não sabe ser agradecido, reconhecer os préstimos, o trabalho, o ergo, como está no grego, a dedicação, a força, o carinho, o vigor.
Por que, irmão, nós devemos honrar os nossos líderes espirituais? Por que nós devemos ser gratos a ele? O santo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9:11, ele diz, 1 Coríntios, alguém que tem a Bíblia ou atualizada ou NVI, prepare, por favor, também. 1 Coríntios 9:11, por que é que nós devemos ser gratos às pessoas, os pastores, os que cuidam espiritualmente de nós? 1 Coríntios 9:11, diz uma revelação tremenda. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Quem tem uma Bíblia NVI ou uma Bíblia atualizada? NVI, por favor, pastor. Leia aqui a NVI. Glória a Deus. O mesmo versículo. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? O apóstolo Paulo, não sei se tem aí essa NVI, né? Olha aí na NVI na tela. Paulo falando sobre o salário pastoral. Paulo falando sobre o cuidado dos crentes para com os pastores. Ele diz assim: se entre vós semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? O que é que Paulo, qual é a premissa de Paulo? Paulo está perguntando qual é mais importante, o que o pastor dá à igreja ou o que a igreja dá ao pastor? É isso que ele está perguntando. Qual é a pergunta? É essa. Qual é o mais importante? É o que o pastor dá à igreja ou o que a igreja dá ao pastor? Paulo disse: se nós vos semeamos coisas espirituais, irmão, uma doutrina não tem preço. Um aconselhamento sábio não tem preço. Uma pregação não tem preço. Um cuidado pastoral, um zelo pastoral não tem preço. Uma pessoa que cuida de vidas não tem preço. Paulo disse: se entre vós semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais. Mas tem gente que não entende isso. Não entende. Quando vai fazer uma festa para o dirigente da congregação, você vai dar o que, irmão? Tá. É assim ou não é, irmãos amados? Graças a Deus que não tem, mas existe. Não tem, mas existe. Porque ele não entende o que é espiritual. Ele não sabe valorizar o espiritual. Ele acha que o material é mais do que o espiritual. Aleluia. Paulo disse que o que o ministro da igreja é muito mais importante do que o que a igreja dá ao ministro. É isso que Paulo está dizendo. Por isso, irmão, quando for feito o aniversário do seu dirigente, do seu líder, da pessoa que trabalha, faça com alegria, porque você está obedecendo a palavra de Deus, você está honrando aqueles que trabalham, aqueles que presidem, aqueles que admoestam no Senhor. Aleluia! Glória a Deus, somente quem é espiritual. Vamos ver Gálatas 6:6, irmãos. É só passar mais umas poucas páginas. Gálatas capítulo 6 e versículo 6, por gentileza. Glória a Deus. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Irmão, esse versículo quase crente nenhum conhece. Aquele que é instruído na palavra. O que é que deve fazer? Uma pessoa que recebe instrução na palavra, que recebe revelação na palavra, que recebe doutrina na palavra, que recebe esclarecimento na palavra. Paulo disse que aquele que é instruído deve fazer o que, meus irmãos? Reparta o que, irmão? De todos os seus bens com aquele que o instrui. É pouca gente que conhece esse versículo. Uma instrução não tem preço. Eu acho lindo Maceió. Eu sou apaixonado pela minha cidade, pela minha igreja, porque desde tempos antigos, quando eu cheguei aqui em Maceió, há 34 anos passados, que já havia briga dos crentes para levar o dirigente para casa. Não sei se continua, mas era assim. Mas eu acho que ainda tem congregação que ainda leva o dirigente para casa. Irmão, um pega o dirigente deste ser egoísta, ele hoje vai lá: não, eu matei uma galinha. O outro diz: não, é um churrasco. O outro diz: não, é um porco. Glória a Jesus. E um puxa para o outro.
para dar o melhor ao dirigente. Vai o pastor, vai a esposa, e um briga para lá, outro briga para cá. Irmãos, isso é lindo. Porque a Bíblia diz que aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Se crente tivesse juízo, o crente brigava para levar o pastor para casa, para repartir a galinha gorda, para repartir o carneiro, o feijão tropeiro, dar um presente, uma gravata bonita, um sapato bonito, um terno bonito. A Bíblia diz que aquele que é instruído, e eu não estou puxando brasa para minha sardinha, não. Eu estou falando para todos aqueles que instruem na palavra. Eu estou ensinando a verdade do santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Porque instrução não tem preço, irmão. Eu fiz uma viagem. Quando eu faço uma viagem, irmão, nem pense que eu estou passeando. Eu chego mais morto do que quando fui. Porque eu subo ladeira, desço ladeira. Eu não vou, não me chame para ir, irmão, vamos para dentro do mar. Passar 3 dias dentro do mar. Aí eu olho para cima, o céu, olho para baixo, água. O navio balançando. E eu dizendo, Jesus, misericórdia, glória a Jesus. Não me chame. Não me chame. Agora disse, pastor, vamos a um museu. Aí eu vou. Pastor, vamos a uma cidade histórica. Aí eu vou. Pastor, vamos a um lugar que tem cultura. Aí eu vou. Porque eu aprendo, eu cresço e faço a minha igreja crescer. Meus amados irmãos, aí a última viagem que eu fiz foi uma senhora, a guia foi uma senhora, irmão, essa mulher deu tanta instrução, eu aprendi tanta coisa, que já estava pago no pacote, já estava pago. Eu não precisava pagar nada para ela, mas eu botei a mão no bolso e dei um dinheiro a ela. Eu digo, olha, isso aqui, aí eu preguei para ela, eu disse, é porque a Bíblia diz que aquele que é instruído deve repartir os seus bens com aquele que o instrui. Ela disse, mas pastor, já está no pacote. Eu digo, mas aqui é um embrulho. Glória a Jesus. Irmã, ela quase fala língua sem ser crente. Glória a Jesus. Porque a instrução não tem preço. Aleluia. Aleluia. Quem dá glória a Deus por isso, irmãos amados? Glória a Jesus. Diga comigo, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Tem uma seita que diz que pastor não é para receber uma ajuda, que pastor não é para receber o sustento. Vocês conhecem seitas que dizem isso, é verdade, irmão? Mas essas seitas têm juízo? Não tem. Uma pessoa dizer que quem trabalha de tempo integral no evangelho não pode receber da igreja, essa pessoa é melhor rasgar a Bíblia. É melhor rasgar a Bíblia. É melhor dizer que não acredita na Bíblia. Porque isto é claro, isso é novo. Não é na lei, é porque os assembleianos, eles são, não é lei não. Isso aqui é Novo Testamento, é graça. Isso aqui não é lei, é o Novo Testamento. É a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Igreja de Alagoas, parabéns, porque vocês são obedientes à palavra de Deus. Uma igreja espiritual, ela se sente feliz, ela se sente contente, ela faz o que pode pelo seu obreiro. E aí, se Deus lhe abençoou muito, você tem um dirigente na sua congregação que é uma bênção. Se Deus lhe abençoou muito, pode abençoar muito ele, pode abençoar. Porque a Bíblia diz que aquele que é instruído, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Sabe por quê, irmão? Porque o que o ministro de Deus, o obreiro, a pessoa que trabalha, eu falo não só o pastor, mas todos os que trabalham na obra, todos os que ajudam de alguma forma na obra, a Bíblia diz que eles são dispenseiros. Vamos ver isso em 1 Coríntios 4, 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. São dispenseiros. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem
como o que, irmãos? Ministros. Ministros de Cristo. E o que mais, irmão? Dispenseiro. Dispenseiro de que, irmão? Mais alto, dispenseiros de que, meus irmãos? Os mistérios de Deus. O pastor é aquele que vai na dispensa. O que é um dispenseiro? É aquele que tem a chave da dispensa. Ele vai na dispensa buscar mistério para entregar à igreja. Você volta, o pastor lê um versículo, aí você diz, meu Deus, o que ele vai dizer aí? Quando é daí a pouco, a dispensa se abre e coisas da dispensa de Deus. E você diz, Jesus, mistérios. O que é um mistério? Eu fui procurar a palavra mistério no grego. A palavra mistério significa coisa oculta, significa coisa que ninguém vê. A palavra mistério significa coisa que ninguém enxerga. Você diz, meu Deus, eu nunca enxerguei isso. Já aconteceu isso com você? De você ir para a igreja e dizer, meu Deus, eu já li a Bíblia toda, mas nunca enxerguei. É porque é mistério. E só consegue quem tem a chave da dispensa para ir buscar. E se você tem um pastor que vai na dispensa e traz mistério, cuide dele. Se você tem um obreiro que vai na dispensa, você chega na sexta-feira na congregação, quando você chega lá, a dispensa se abre e o mistério desce. Cuide desse obreiro. Aleluia. Quem pode dar glória? Glória, glória ao nome de Jesus. Para encerrar, eu acho que com esse estarei encerrando esse assunto. Vamos ver agora um outro ingrato. Um outro ingrato. Pastor, ainda tem ingrato na Bíblia? Tem. Para encerrar, outro ingrato da Bíblia. O nome dele, Absalão. Pastor Absalão foi ingrato com o pai? Foi. Mas eu não quero falar hoje da ingratidão dele com o pai. Os irmãos sabem que Absalão era peça ruim. Absalão planejou matar o irmão. Quem sabe dizer? Nós vamos já encerrar a doutrina. Como era o nome do irmão de Absalão que ele projetou matar? Aminon. Aminon mexeu com a irmã dele. Aminon trabalhava na Rede Globo e teve um caso de incesto com a irmã. Glória a Jesus. Vocês sabiam que Aminon trabalhava na Globo? Porque ele se prostituiu com a irmã. Então ele era da Globo. Foi o primeiro artista da Globo. Foram as filhas de Ló e Aminon. Glória a Deus. Eles foram do primeiro Big Brother. Porque pai que mexe com filha, filha que mexe com pai, irmão que mexe com irmã, é da Globo. Irmão, eu estou com uma raiva tão grande. Glória a Deus. E vocês pensam que isso não chega lá, não? Chega. E eu quero que chegue. Comboio de Satanás. Profeta não tem medo não, irmãos. Aminon trabalhava na Globo, no Big Brother, e devorou a irmã. Misericórdia. Pois corra com medo dele. Glória a Deus. Irmãos amados, Absalão ficou com ódio dele, porque ele mexeu com a irmã dele, que Tamar era irmã de Absalão. É assim ou não é? Tamar era irmã de Absalão. Aí Absalão disse, eu vou matá-lo. Absalão também trabalhava na Globo, porque a Globo só promove a violência. É ou não é, irmãos amados? Está dizendo que o roubo é normal, o tráfico de droga é normal, é assim ou não é? Tráfico de droga é normal, tudo é normal para eles. Aí o Absalão disse, vou matar aquele infeliz, vou matar meu irmão. Irmão, Absalão é tão ruim que fez um banquete, chamou todos os irmãos para matar o irmão na vista da família. Absalão. Chamou todos os irmãos, chamou até o pai Davi. Só que Davi não foi. Mas ele disse, papai, venha para o banquete também, que era para sangrar o irmão na vista do pai. Irmão, uma trepeça dessa é gente. Já tinham sido contratados e pagos.
pegaram e apunhalaram Aminon no meio da festa, mataram, e Absalão fugiu, foi para a casa do avô, que era de outro reino, e passou lá uns anos. Joabe disse: eu vou ajudar Absalão, eu vou trazê-lo de volta, porque Davi gostava de Absalão, mas Davi ficou com raiva e não queria e não queria, aquele negócio de pai, né? Quer e não quer, quer e não quer. Aí Joabe disse: eu vou trazê-lo. Joabe promoveu a volta de Absalão para Jerusalém. Inventou uma história, vocês estão lembrados da história que ele inventou? Contratou aquela mulher sábia de Tecoa, não foi? Para falar com o rei, e fez aquela parábola, e fez aquela enrolada, e eu sei que a mulher conseguiu convencer Davi a trazer de volta quem? Trazer de volta Absalão. Quem foi o promotor? Quem foi que criou tudo isso? Quem foi que pagou a mulher para fazer artimanha, para trazer? Joabe. Joabe ajudou Absalão e foi buscá-lo. Quando Davi disser, pode trazer, Joabe foi buscá-lo, irmão. Pegou o cavalo e foi buscá-lo. Vamos ver isso no livro de 2 Samuel 14, 23. 2 Samuel 14 e 23. Glória a Deus. O Joabe ajudou, o Joabe foi atrás dele, foi buscá-lo. 2 Samuel 14 e 23. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Irmão, foi buscar o indivíduo. Primeiro promoveu a volta dele e depois pegou o cavalo, que naquele tempo não tinha carro, pegou o cavalo e foi buscá-lo lá em Jesur, não sei quantos quilômetros. Eu esqueci de fazer a pesquisa, quantos quilômetros de Jesur a Jerusalém, mas era longe. Não sei quantos dias de viagem, ele foi lá buscá-lo no sol quente para trazê-lo de volta para Jerusalém. Irmão, isso que Joabe fez com Absalão, foi bom ou foi ruim para Absalão? Foi bom, ajudou. Foi assim ou não foi? Fez o meio de campo, não é assim que o pessoal diz, né? Fez o meio de campo entre ele e o pai, conseguiu convencer o pai, foi buscá-lo a cavalo, trouxe o indivíduo. Meus irmãos, mas Absalão era natureza ruim, irmão. É ingrato. Absalão era como o escorpião. Vocês já ouviram falar da história do escorpião e o sapo? Quem já ouviu falar da história do escorpião e o sapo? Mas tem gente que não viu. Disse que houve uma cheia, moravam uns sapos num lugar e um escorpião morava também. Aí deu uma cheia e os sapos disseram: vamos embora, que vai encher tudo. Aí os sapos começaram a encher, os sapos saíram nadando e o escorpião disse: compadre sapo, me leve. Aí o sapo disse: Deus me livre, Nossa Senhora me defenda. Porque se eu levar você nas minhas costas, você vai me picar. Ele disse: não, compadre sapo, me leve, eu prometo que não pico o senhor. Porque se eu picar o senhor morre e eu morro também. Deixa eu ir, deixa eu subir nas suas costas. Eu prometo por Nossa Senhora que eu não vou lhe picar. Aí o sapo disse: então suba. Aí foi nadando. Quando chegou no meio da lagoa, irmão, o escorpião picou o sapo. Mas, compadre, já morrendo, porque a picada do escorpião mata o sapo na hora. Mas, compadre, você não prometeu que não ia me matar? Disse: compadre, me perdoe, é a minha natureza. Tem gente que tem a natureza de escorpião. Você pode fazer o que você quiser com ele. Você bota nas costas. Mas aqui eu não estou falando com escorpião, eu estou falando com a noiva de nosso Senhor e Salvador. Onde está a noiva? Onde está a noiva? A noiva de Cristo, redimida com a natureza de Cristo, Jesus nosso Senhor. Para encerrar, olhe para cá, vou encerrar agora. Aí o Absalão passou 2 anos e Davi não quis conversa com Absalão. Disse: diga a ele que vai morar, mas não venha no palácio. Fica aqui em Jerusalém, mas não venha no palácio. Aí Absalão ficou nervoso. E disse: se fosse para vir morar aqui e não ir no palácio, era melhor ter ficado lá. Se fosse para vir morar aqui e não ver a cara do rei e não comer na mesa do rei, era melhor ter ficado lá. Mande chamar Joabe, que eu quero falar com Joabe, porque Joabe me trouxe e eu não estou vendo a cara do rei, não estou no palácio. Ele que sempre queria estar no palácio, né, irmão? Tem gente que não se conforma. Erra e não se conforma. Quer direitos. Minha avó, quando a gente queria uma coisa que não era possível, mas só isso, minha avó dizia: você ainda se banha? Quem alcançou essa expressão? Quem alcançou?
Absalão ainda se banhava de estar em Jerusalém, era ou não era, irmãos amados? Pois ainda queria ir para o palácio. Porque tem gente que é assim, irmão, não se conforma não, viu? Ele sempre quer mais. Vou encerrar. Aí ele disse, diga a Joabe que eu quero falar com ele. Diga a Joabe que eu quero falar com ele, que eu não estou satisfeito, eu queria estar no palácio, e eu quero falar com Joabe. Versículo 29, 14 e 29, por gentileza. Glória a Deus. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém não quis vir a ele. E enviou ainda segunda vez, e contudo não quis vir. Olha aí, irmão. Mandou Absalão chamar quem? Joabe para o enviar ao rei. Porém, Joabe não quis vir a ele. Enviou segunda vez, contudo Joabe não quis vir. Joabe disse, olha, o que eu tinha de fazer, já fiz. O que eu podia fazer, já fiz. Eu não tenho o que fazer mais. O rei não quer ver, eu vou fazer o quê? Eu vou obrigar o rei a ver? O rei não quer olhar para a cara dele. Eu tentei fazer a reconciliação. Eu contratei a mulher de Tecoa. Eu paguei a artista para fazer o drama. Eu fui buscá-lo. O rei não quer ver. O que é que eu posso fazer? Quantas vezes ele mandou chamar Joabe? Joabe não veio. Sabe o que ele fez? Olha como ele era bom. Agradecido. Leia o versículo 30. Então disse aos seus servos, vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Mas, irmão, que natureza ruim, irmão. O Joabe já tinha ajudado ele. O Joabe pagou a mulher para fazer o drama, para convencer Davi. O Joabe foi buscá-lo lá em Jesus, trouxe. Agora o Joabe não podia fazer mais nada. O que tinha de fazer já fez. Aí ele mandou chamar Joabe. Como Joabe não foi, tinha um campo de cevada, uma coisa mais linda, madurinho, do pobre do Joabe. O Joabe era general, mas o irmão sabe que os judeus tinham agricultura como base. Todo judeu podia ser general, podia ser rei, mas tinha um campo de plantação, a lavoura era sagrada. Irmão, pois ele disse, chamou o empregado dele, se pega um fogo e toque fogo na cevada do Joabe. Irmão, quando o Joabe olha de casa, o campo de cevada, o que foi isso? Foi Joabe que lhe agradeceu. Foi Absalão que lhe agradeceu o que o Senhor fez. Ele agradeceu, mandando tocar fogo no campo do rapaz. Tem gente assim ainda? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.